Mesa. A paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui comigo. Fique até o final porque Deus tem uma palavra para o teu coração. E em nosso Pão na Mesa de hoje o assunto é: dízimo foi só para o Antigo Testamento ou é também para os dias atuais? E Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20 é o texto base que nós vamos usar, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Antes de continuar, preciso lhe fazer um combinado. Apesar do texto referir-se a Abrão, antes da sua mudança de nome, eu vou usar aqui a expressão Abraão para facilitar a nossa compreensão. E o contexto da leitura aborda um assunto que, ao mesmo tempo fácil de compreender, é de difícil aceitação na visão de alguns cristãos liberais dos nossos dias, que é a abordagem acerca do dízimo. E sempre somos abordados, e alguns cristãos nos perguntam, até bem intencionados, dizendo: dízimo é de fato uma ordenança para a igreja atual ou foi coisa da lei, foi apenas para o Antigo Testamento? Mas para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada no contexto histórico, no costume cultural da época de Abraão, aonde ao sair alguém para encarar uma batalha, uma luta contra o inimigo, se percebesse que o seu efetivo de guerra fosse pequeno, ele recorria então a alguém que pudesse lhe ajudar, a uma autoridade maior que pudesse financiar a guerra, inclusive lhe enviando soldado. E quando saísse vitorioso, ele então tirava o dízimo dos despojos e entregava para quem lhe financiou. Interessante que esse valor do dízimo poderia ser 10%, 20%. Isso era o que eles haviam combinado antes, ou seja, o que ele combinou com a autoridade que lhe financiou. Agora, atente para o seguinte: no capítulo 14 de Gênesis, Abraão acaba de sair de uma guerra, não é mesmo? O rei Quedorlaomer, pelo que nós inferimos da história, era muito poderoso na região. E o contexto vai nos mostrar que as cidades e estados mais próximas pagavam impostos para ele. E 5 cidades nesta ocasião, incluindo Sodoma, onde morava Ló, o sobrinho de Abraão, pagaram impostos por 12 anos e se sentiram oprimidos, ao ponto de romper as relações comerciais com este rei. E ele reagiu então rapidamente e propôs derrotar todas aquelas cidades. E nessa, é claro, os familiares de Abraão que estavam em Sodoma foram levados cativos. Quando Abraão fica sabendo através de um fugitivo de Sodoma, ele não pensa duas vezes. Reúne os seus 318 guerreiros e parte atrás dos inimigos. Alcança-os próximo a Damasco, ataca-os e, com a ajuda de Deus, consegue derrotá-los. Resgata Ló, a sua família, os seus pertences. Mas interessante que, abruptamente, a partir do versículo 18, entra no cenário uma figura enigmática chamada Melquisedeque. E a Bíblia diz que Abraão lhe dá o dízimo dos despojos. Eu quero lembrar que no início da nossa fala, quando eu disse que alguém mais poderoso financiava o exército menor e recebia o dízimo dos despojos, lembra? Então quem era Melquisedeque para receber dízimo dos despojos de Abraão? Havia ele financiado Abraão? A Bíblia diz que ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Para encurtar a conversa, para encurtar a história, como dizia o meu velho pai, Melquisedeque representava o próprio Cristo, ou seja, o seu sacerdócio, sem início e nem fim de dias, apontava para o sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1, nos diz que este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este voltava depois de ter matado os reis e abençoou. Foi para ele que Abraão deu a 10ª parte de tudo que possuía. Melquisedeque era rei de justiça, pois esse era o significado do seu nome. Ele também era rei de paz, uma vez que era rei de Salém. Salém quer dizer paz. Não se conhece seu pai nem sua mãe, nem tampouco qualquer um dos seus antepassados. Não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Ele é como filho de Deus e permanece como sacerdote para sempre. Isso é o que nos diz Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Quando Abraão dá o dízimo, ele está reconhecendo,
Olha só isso. Ele está reconhecendo Melquisedeque como representante de Deus na terra, e com esta atitude ele reconhece o próprio Deus como financiador da sua guerra. Logo ele faz entender que não foram os 318 homens que ele tinha que ganharam a batalha com as suas habilidades, com a sua coragem. Não, foi Deus quem os deu a vitória sobre os inimigos. Aqui está a resposta para os cristãos liberais do século XXI, que afirmam que o dízimo é da lei e por isso no Novo Testamento não deve entregá-lo. Quanta ignorância bíblica histórica, hein? Aqui está a prova que o dízimo veio antes da lei de Moisés. E mesmo depois da lei, Cristo não desfez este princípio. Pelo contrário, ele ratificou. Quando ele acertou em cheio o rim, podemos dizer assim, não é? Ele acertou os escribas e fariseus em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Jesus critica aqueles que entregam o dízimo religiosamente, mas deixa de lado a justiça e a misericórdia. Vamos dar uma olhada no texto? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, Jesus dizendo. Vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais preceitos? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí ele arremata, deixando a ordem. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? Os dízimos que eles davam, até dos temperos. Porém, Jesus continua, fazer isto sem omitir aquelas quais? Justiça, misericórdia e fidelidade. E tem mais. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, na Nova Versão Transformadora, Jesus diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Ora, se o próprio Jesus ratificou, ordenou e cumpriu, de onde tirar uma ideia hoje de que é somente do Antigo Testamento? E antes que você me diga, o povo não trazia dinheiro, só trazia mantimentos, eu quero te lembrar que, em primeiro lugar, Deus não está preso a uma forma em que você dizima, e sim, ele leva em conta o princípio do dizimar. Ou seja, ser grato a quem te financiou todos os dias do mês. Você passou 30 dias sendo financiados por alguém mais poderoso que você. Em segundo lugar, 99%, vai por mim, 99% dos que não entregam os dízimos na casa de Deus não são fiéis com as ofertas também. Não são fiéis com a assistência social e nem com os outros tipos de ofertas na casa de Deus. Eu pergunto para você que ainda não é dizimista, quem financia as tuas batalhas diárias, hein? Quem te dá saúde todos os dias para trabalhar? Quem cuida do teu sono enquanto você dorme e esquece de tudo? Quem te livra de perigos e acidentes que jamais passaram pela tua imaginação? Ei, não deixa os pensamentos contrários invadir a tua mente e atrapalhar o que Deus tem para você. Quem que não deixa faltar comida na tua mesa e provê o dinheiro para suprir as tuas necessidades, hein? Se você me responder que é Deus, eu acredito. Mas se é Deus, quem está te financiando? Quem está fazendo tudo isso, se de fato é Ele, que está cuidando de você? Por que você não está sendo fiel com os dízimos, com as ofertas na casa de Deus? Quando Abraão entregou os dízimos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi abençoado por Melquisedeque e, consequentemente, por Deus. E deixa eu te lembrar que muitos estão deixando de ser abençoados por Deus por serem desobedientes, por serem ingratos. Querem receber, no entanto, não têm coragem de tirar uma quantidade mínima para agradecer. Já parou para pensar que a quebra de um princípio é desobediência? Vou parar por aqui. Pense nisso. Seja abençoado com este pão na mesa. Pão na mesa.